Dia 21 de abril, né, feriado de Tiradentes, né? Feriado muito bom para descansar, as crianças não vão para a escola, quem trabalha e pode descansar aproveita isso para viajar ou ficar em casa. Mas aí muitos se perguntam quem foi Tiradentes, o que afinal foi Inconfidência Mineira. Bom, não vou avançar muito no tema de modo sistemático, já tem vídeos meus falando sobre isso, e também no Clube Caravelas também temos vídeos e aulas falando sobre o tema. Vale muito a pena assinar o Clube Caravelas, porque você vai ter acesso à história do Brasil, Idade Média, marxismo, fascismo. Então vale muito a pena você assinar o Clube Caravelas para ter acesso a dezenas de aulas sobre vários temas, de modo bem aprofundado e bem longe aí das falsas narrativas históricas, né? Eu gostaria de comentar sobre aqui alguns pontos, né? Se disse, né, que na Inconfidência Mineira havia três tipos, né, de pessoas. Havia os ativistas, haviam os ideólogos e os financiadores, né? Entre os ativistas estava Tiradentes. Daqui a pouco vamos falar alguns aspectos, algumas contradições aí nas narrativas e na figura dele. E os ideólogos, né? E financiadores. Entre os ideólogos, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Porque esses ideólogos se basearam nas ideias do iluminismo. Aí se pergunta como é que as ideias iluministas vieram parar no Brasil. Eu me lembro quando eu era professor da turma do médium, eu fiz uma pergunta assim, como que essas ideias chegaram? E aí um aluno escreveu, vieram de navio, né? Claro, porque não podia vir de avião, não tinha internet, telefone, não tinha telégrafo, então só podia vir de navio. O aluno não respondeu errado, né? Então, como que elas vinham então? Então, pessoas então viajavam do Brasil para a Europa, então muitos filhos de famílias ricas iam estudar em Coimbra e depois voltavam com novas ideias. Depois estrangeiros também vinham da Europa, né, trazendo novas ideias aqui para o Brasil, e também outros brasileiros que simplesmente iam viajar para a Europa, o tratamento de saúde era comum, ou passear, e também voltavam trazendo livros e novas ideias, né? Então, era mais ou menos assim que era o intercâmbio, né? Tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vandéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. E essas novas ideias estavam fervilhando na Europa, era o tempo do iluminismo. O Pombal, Marquês de Pombal, triste figura, ministro plenipotenciário do rei Dom José I, então estabeleceu o iluminismo em Portugal. Fez uma ampla reforma de ensino, trouxe o Vandelli, que era italiano, para desenvolver as ciências naturais lá em Portugal e o ensino. Aí poderiam perguntar o que teria a ver as ciências naturais, mineralogia, estudos de química, etc., com movimentos políticos. Aí é que tá, tem muita relação, né? Uma coisa que vem lá desde do mecanicismo de Newton, e uma visão excessivamente racionalista e cientificista das coisas, uma visão muito voltada para novidades, uma visão muito voltada pelo método da indução, nada contra o método da indução, mas um exagero em detrimento da dedução, violação da hierarquia das matérias, como era compreendido antes. Então, até aquela época, então, se via a teologia como a mais nobre da ciência, depois vinha a filosofia, depois vinham as outras. Aí, com essa reviravolta iluminista, você começou a pensar nas ciências naturais como superiores da teologia e da filosofia, né? Então, tudo isso, embora a pessoa podia não entender, não ouvir nenhuma aula de política. Se a pessoa estivesse naquele ambiente do Vandelli, ela sairia com uma visão mais republicana, com uma visão mais racionalista, com uma visão mais cientificista, que então confrontava com o mundo ligado à monarquia, com o mundo ligado à tradição, com um mundo que dava mais força para a teologia e para a metafísica, com um mundo que era baseado no direito natural e com leis imutáveis, enquanto que naquelas ciências naturais se via que os descobrimentos vinham a toda hora, então não haveria supostamente leis eternas ou leis irreformáveis, né? Então tudo isso fomentava
daqueles alunos e naquela juventude uma outra visão de mundo, né? Então, não sejamos ingênuos. A reforma de ensino, ou seja, mesmo que não falasse de política, de teologia, de filosofia, aplicando essa visão cientificista nas ciências naturais, já levava os alunos a ter uma nova visão de mundo, né? Isso aconteceu com alunos que fossem lá, mesmo que não tivessem ligados à política, o problema é que também havia, então havia grandes debates ligados à política, reunidos em clubes, famosos clubes literários, né? Na França havia vários desses. O modo como essas ideias foram divulgadas na França foram explorados de modo magnífico por Daniel Mornet nos Intelectuais da Revolução Francesa. Então, quem tiver interesse como as ideias iluministas foram difundidas na França, leia esse livro. E no Brasil foi análogo, né? Então, esse povo trouxe ideias aqui para o Brasil, e essas ideias foram se ramificando, foram sendo diluídas aí entre a elite, claro, né? A população estava mais preocupada em ganhar dinheiro, sobreviver, né? Pagar conta, sustentar os filhos, cuidar da casa. Não tinha tempo para ficar pensando em novas ideias. Revoluções são sempre gestadas pela elite. Esqueça da lenda marxista, que é o povo que faz a revolução. Não tem nada disso. Mas bem, o que é curioso, uma das curiosidades dos estudos da Inconfidência é a biblioteca do cônego Luiz Vieira da Silva, que é muito curioso, né? Então, na biblioteca dele, então, por ele ser cônego, então havia grandes títulos, Santo Agostinho, havia os clássicos, latino, Cícero, havia livros de lógica, livros de doutrina, até aí não tem problema, mas na biblioteca dele já haviam, então, autores iluministas, né? Então lá estava a enciclopédia de Diderot e d'Alembert, lá estava os livros de Montesquieu, lá estava Voltaire, e lá estava especialmente um livro que muito influenciou os revolucionários, que era a História das Duas Índias, do Renal. O Renal, também padre francês, ele então havia estudado sobre a colonização e havia se encantado com a Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos. E ele escreveu então, numa última versão dessa História das Duas Índias, acho que depois virou um livro autônomo, agora não tenho certeza, em 1781, por aí. E esse livro do Renard chegou em Vila Rica e estava na biblioteca do cônego Luiz Vieira da Silva. Então, o autor Renal, acho que foi o principal, né, do ponto de vista intelectual, foi o principal autor que influenciou os ideólogos da Inconfidência Mineira. Então, eles declaradamente se inspiraram no livro dele, se inspiraram na Revolução Americana, ou seja, na independência dos Estados Unidos, para gerar, então, uma revolta então, Minas Gerais, né, com o intuito de estabelecer lá uma república inspirado nos Estados Unidos, né? Então é curioso como é que as ideias, né, nascem lá da Europa, vêm aqui para o continente, param na biblioteca de um cônego, esse cônego faz reuniões, que geram outras reuniões, e que aí vai se disseminando uma nova ideia, uma ideia republicana. Vamos fazer aqui uma revolta em Minas Gerais, no intuito de fazer uma república, né? Muito curioso aí o estudo dessa biblioteca do cônego Luiz Vieira da Silva é bem interessante, né? Mostra como é que as ideias vão sendo difundidas, mostra que no Brasil os livros chegaram até rapidamente. Olha, a independência dos Estados Unidos começou em 1776. Então, um padre francês escreve e pouco tempo depois esse livro já chega no Brasil, em Vila Rica, e inspira um movimento revolucionário. Obviamente, ideias de Rousseau estavam aí, né, também na biblioteca. A biblioteca constava, então, essas grandes figuras do iluminismo, mas também comentadores sobre ela, né, Renal e outros. Havia também um autor espanhol que também difundiu as ideias iluministas na Espanha, e que também chegou aqui. Então é muito interessante. Aliás, aqui no Brasil também teve essas academias literárias, teve as Arcádias aqui no Brasil. As Arcádias surgiram lá na Itália, final do século
17, 1690, alguma coisa, que surgiu em Roma primeiro, não tenho certeza. É um movimento do arcadismo, né, muito estudado para quem aprecia a literatura, né. Foi um movimento muito importante, que aí se disseminou para a Europa, chegou no Brasil, o Brasil teve as Arcádias. Eu acho que o nome mais famoso das Arcádias era o Tomás Antônio Gonzaga. Quando a pessoa entrava numa Arcádia, ela adotava um nome, ele adotou o nome de Dirceu, né? Então, havia então nos estudos das Arcádias e outro, lojas secretas, reuniões em casa de pessoas ilustres, então que se debatiam essas ideias, né? O Tiradentes, claro, acabou comungando aí dessas ideias, óbvio, mas ele era, dentro dessa tríplice financiador, ideólogo e ativista, ele era um dos ativistas, né? Então, muito interessante, porque o que aconteceu na França de disseminação dessas ideias iluministas também aconteceu no Brasil de forma bem análoga, né? Então, é curioso aí, é importante esse estudo. Bom, vamos lá. Então veio a Inconfidência Mineira, então foi descoberto, o povo foi condenado e tal, fizeram os autos da devassa e tal, examinaram a biblioteca do cônego Luiz Vieira da Silva e tal, por isso que temos aí esse relato. E aí, por que surgiu então a figura de Tiradentes? Que ele era só um mais um, porque ele, né? E aí que tá, é muito difundido aí que ele era foi uma figura esquecida no segundo reinado. Isso aí não é verdade. No segundo reinado, lá a partir de 1870, começou-se a levantar a bola do Tiradentes entre os liberais. Então, começou a crescer um movimento republicano no Brasil, já para o final do segundo reinado, né, que ia acabar em 1889, e levantaram, então, precisamos de um herói, precisamos de alguém, e aí levantaram a bola, então, do Tiradentes. E em 1882, ou seja, 90 anos depois da execução do Tiradentes, se fez amplo evento em Minas Gerais. Então, vários jornais do Brasil do segundo reinado, em 1882, repercutiram o evento de 1882, defenderam a causa de Tiradentes, exaltaram ele como herói e tal, e curiosamente havia até alguns conservadores aí nesse meio que levantaram então a figura de Tiradentes. Então não é bem verdade que ele era totalmente esquecido. Os republicanos, que nessa altura da década de 1880 não era um grupo homogêneo, não tinha um grupo ligado muito ao positivista, tinha os positivistas gaúchos, tinha novos liberais, como eram chamados, tinha os científicos federalistas aqui de São Paulo. Então, era um grupo heterogêneo, mas que procurou levantar, então, a figura de Tiradentes. Aí veio o golpe de 1889, quartelada de 1889, que, então, instalou a República no Brasil. Ora, toda república, movimento e tal, tem que ter um líder, tem que ter alguém, um icônico, um antecedente, um mártir, né? Um ícone, uma bandeira. E aí resolveram escolher então o Tiradentes, que era o mais óbvio para a ocasião, porque ele já tinha sido levantado. Lembrando que estamos falando da grande comemoração de 1882. Então, já estava claro que a figura a ser levantada pela República era o Tiradentes. Já estava aí já uns 20 anos com essa figura sendo exaltada pelos liberais, né? Então, ele levantou. Então, vamos colocar então o Tiradentes, vamos criar essa figura mística aí para a República. E naquele momento, né, já que foi um golpe militar, né, o Brasil começou com uma ditadura militar, a República da Espada, então era duplamente interessante o Tiradentes, né? Primeiro, porque ele já estava sendo gestado pelos liberais, segundo, que ele era um militar, né? Alferes era, grosso modo, equivalente a segundo tenente. Então era interessante se associar à figura de que alguém que tenha lutado pela independência do Brasil, pela República, um militar. Isso aí harmonizava perfeitamente com a ideia depois do soldado cidadão, com ideais positivistas e tal. Então, a República, então, construiu esse mártir, né, esse mito chamado Tiradentes. Foi feita uma reconstrução da história dele, da fisionomia. Ele obviamente não usava cabelo comprido, porque militar na época
podia usar no máximo bigode. Dizem que ele já teria cabelo branco, mas pintaram ele inspirado em Jesus Cristo para ter uma ideia mais religiosa lá e tal, né? Então a República alçou Tiradentes como um grande mito aí da história do Brasil, que não foi só mais um dos Inconfidentes, né? Depois nós temos um segundo momento, né, de levantar a figura de Tiradentes, Estado Novo, né, com Getúlio Vargas. Então, em 1942 é inaugurado lá o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. A figura do Tiradentes se harmonizou perfeitamente com os ideais de Estado Novo. O Estado Novo ele era muito do centro-sul do Brasil. O Getúlio Vargas era sulista, odiava São Paulo, mas ele curiosamente, ele tinha uma visão mais centro-sul do Brasil. Ele não era lá tão simpático pelo Nordeste. E o Tiradentes se harmonizava muito com essa figura do herói centro-sulista, né? Na visão dele, essa construção do mito. Então o Getúlio Vargas apoiou o mito Tiradentes. E em 1965, durante o regime militar, também se levantou a figura do Tiradentes, também foi alçado como patrono da nação. O feriado de 21 de abril foi reforçado, já tinha sido criado antes, óbvio. Foi reforçado, então o Tiradentes participou então do ideal aí do regime militar, né? Em todos eles, tanto na República da Espada, do Estado Novo e do regime militar, tem uma patente contradição aí. Os três, né, Estado Novo, República da Espada e regime militar, eram ditatoriais, que levantaram a figura mítica de alguém que lutava pela liberdade, né? Então aí tem uma contradição enorme, né, de regimes ditatoriais falando de uma figura que teria lutado pela liberdade, né? Aliás, diga-se de passagem, outra contradição, né? Também hoje em dia se defende muito Tiradentes, só que ele estava lutando, ou supostamente lutando, contra impostos na casa dos 20%, enquanto que hoje no Brasil a carga tributária é o dobro da carga tributária da época de Tiradentes, né? Hoje o Brasil cobra quase o dobro de imposto que era cobrado lá no final do século XVIII. Então também tem essa contradição. Ele lutou contra o quinto, né? Que era chamado na época de quinto dos infernos, a cobrança de 20%. Era contra a opressão. Ora, hoje o Estado, do ponto de vista tributário, oprime muito mais do que naquela época. É uma outra contradição, né? Se o Tiradentes vivesse hoje, talvez ele ficaria horrorizado com a nossa carga tributária. Nossa, ele poderia pensar assim, naquela época não era tão ruim, vou desistir de fazer Inconfidência Mineira, né? Outra contradição é que o próprio Tiradentes tinha escravos, né? Então o pai dele tinha lá mais de 30 escravos. Aí reparte, pai morre, repartição. Ele ficou talvez aí com 6 a 8 escravos. Então, outra contradição. E outra contradição do Tiradentes ser um mito nacional é que ele não estava lutando pela independência do Brasil, mas pela independência de Minas Gerais, né? Talvez com uma passagem por um mar. Muito discutido se inclui Rio de Janeiro ou não, isso aí. Não vou entrar nesse mérito. Mas não era do Brasil. Era sim de Minas Gerais, ou seja, eles levantaram no fundo a bola de um líder que era adepto então da secessão, da divisão do Brasil. Claro que se ele queria independência de Minas Gerais, então sobraria então o sul do Brasil mais São Paulo e depois o Nordeste e o Norte. Então, no fundo, eles estavam defendendo que o Brasil se dividisse em pelo menos 3 nações: Norte e Nordeste, Minas Gerais, talvez incluído o Espírito Santo, e São Paulo e o sul do Brasil, com ou sem o Rio de Janeiro, aí para discussão. Então, na realidade, ele estava defendendo na prática, como efeito do movimento deles, 3 Brasis, né? Estão defendendo uma pessoa que defendia então a secessão do Brasil, então a independência completa aí do Brasil. Então nós estamos vendo que o mito Tiradentes, além dele ter sido criado, obviamente, diga-se de passagem, criado já no segundo reinado por aqueles novos liberais, foi então, teve nesse grande momento inicial do Primeira República, depois Estado Novo, depois regime militar. É um mito construído e que tem essas contradições, né?
pessoa que luta pela liberdade tinha escravo, líder nacional, mas que na realidade defendia só a independência de Minas Gerais. E a contradição, ditaduras é defendendo alguém que supostamente estava contra a opressão, né? Então, o mito de Tiradentes é uma contradição, né? Contradição por vários ângulos. Enquanto a própria figura e a importância que ele tem na Inconfidência Mineira, isso oscila muito ao longo da história, desde historiadores que comentam que foi menor, até outros que comentam que foi maior. Para entender bem o entorno e a própria Inconfidência Mineira, claro, e mais aspectos da história do Brasil, óbvio, o livro do Werner Hagen, né? Que é fantástico, a coleção dele que nós lançamos na história na editora Caravelas, é de vital importância para entender, né, o Brasil. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.